Fala pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem. Nós vamos aqui iniciar a nossa segunda aula dessa semana. Na aula de ontem, nós estudamos um pouco sobre a administração, a história da administração, né? E isso é importante nesse primeiro momento para que vocês pudessem entender um pouco sobre organização, sistemas e métodos. Para quê, professor? Eu preciso entender da história da administração para poder entender esse conteúdo, essa disciplina. Bom, mesmo que muitos não saibam, né, e vocês fazendo técnico chegam na frente para poder entender um pouco mais sobre isso, com certeza, é que essa disciplina na verdade, é um emprego, é uma profissão. Então, existem pessoas dentro das organizações que têm um cargo, que trabalham num cargo, né, em organização, sistemas e métodos. E a gente vai estar, a partir do momento em que vocês estudaram ontem a história da administração, a evolução da administração, como ela se deu durante a Primeira Guerra, durante a Segunda Guerra, como tudo isso aconteceu, a gente consegue aí falar um pouquinho hoje sobre a organização, sistemas e métodos. Como de praxe, a gente se apresenta, né? Eu acho que eu tive a oportunidade de estar tendo aula com vocês em uma outra disciplina que foi empreendedorismo. E agora a gente retorna aqui, né, com essa outra disciplina. Então, para quem não me conhece ainda, quem entrou agora no curso, meu nome é Flávio, tá? Professor Flávio, Flávio Francisco Dias Júnior. Tenho 26 anos de idade, sou formado em administração pela UEMA, concluindo a minha especialização em gestão de negócios e inovação pela FAENE. Trabalho hoje na Paragás, lá eu fui aprendiz, fui estagiário, e hoje sou funcionário, né? E graças a Deus e ao trabalho que foi desempenhado. E sou muito feliz hoje, né, com essa minha profissão e essa segunda que é o foi sempre o meu sonho, minha vontade, né, poder estar dentro da sala de aula. E eu tive a oportunidade hoje sendo professor do Instituto Focus. Espero que vocês gostem aí dessa nossa disciplina e sou uma pessoa muito aberta às discussões e a opiniões e também, né, a melhorias. Então, diante da evolução da disciplina, se alguém sempre tiver alguma dúvida ou uma sugestão, estamos abertos a sugestões também, tá? Então, vamos. A origem da OSM. Como eu falei no WhatsApp que eu mandei, né, a gente carinhosamente vai chamar de OSM, Organização, Sistemas e Métodos. Embora a nossa sociedade evolua nas diversas áreas, torna-se cada vez mais importante o papel do analista de organização, sistemas e métodos na vida das pessoas e das organizações. Vamos observar alguns conceitos importantes para o estudo de OSM. Então a gente vai agora uma definição sobre organização, sobre sistemas e sobre métodos. Essas definições eu peguei do dicionário, tá? Então a organização é uma associação ou instituição com objetivos definidos. Sistema, disposição das partes ou dos elementos de um todo coordenados entre si e que funcionam com estrutura organizada. Sistemas, métodos, né? Procedimento, técnica ou meio para se atingir um objetivo. Então, você vê que o método está dentro dos sistemas e o sistema dentro da organização. Então aí está casado. A ideia aqui é que vocês compreendam todo o sentido da coisa, tá? Como funciona e como esse cargo é de suma importância dentro das organizações. Então, a gente vai estar trabalhando aí, e aí trouxemos já a história da administração, tudo muito junto. Então, como esse profissional ele atua dentro da sociedade, como surgiu esse profissional, quais as habilidades que esse profissional precisa ter, a gente vai estar mesclando aí toda a história, né, com a atualidade, tá bom? Um pouco de história agora. Na história da civilização, o homem sempre buscou formas para atender às suas necessidades de sobrevivência. Uma das formas foi formar grupos de pessoas, pois o ser humano percebeu que sozinho era muito pequena a probabilidade de sobrevivência.
mas em grupos as chances aumentavam. Esta união dos humanos se dá com a intenção de unir forças para atingir um objetivo comum, e, consequentemente, estes agrupamentos acabavam por uma busca constante de melhores condições, menores esforços e melhor utilização de recursos para atingir os resultados esperados. Então aí a gente tinha, né, falando aí, contextualizando a história, nós tínhamos os grupos, as pessoas que eram nômades, né, elas cultivavam numa terra, quando se acabava tudo, cultivava não, né? Ela extraía da terra tudo que a terra tinha para oferecer. Quando acabava, ela migrava, ia para outro lugar. Assim eram os primeiros povos. E aí aprendeu-se então, primeiro viu-se a necessidade de se viver em grupo, depois aprendeu-se a cultivar e aí viemos, né, com as melhorias de como fazer, né, as formas de trabalho, de como plantar, como colher, que é o que a gente tem constantemente ainda hoje, é essa evolução que a gente vive. Esta dinâmica humana foi denominada de trabalho, ou labor. E os grupos percebem que este, se bem distribuído entre os seus membros, resulta em menores esforços e facilitava atingir os objetivos. Esta ação de distribuir o trabalho entre os membros dos grupos e equacionar a utilização de recursos para atender às necessidades deu-se o nome de organização. Com um olhar neste processo histórico da humanidade, podemos dizer que a organização é entendida como ciência do rendimento, procurando processos para alcançar resultados através do aumento da produtividade. Ou seja, todo empreendimento que exige o esforço coordenado de um conjunto de pessoas necessita de alguma organização, que pode ser boa ou má, determinando através de sua qualidade o sucesso da iniciativa. A definição clássica de organização esclarece que ela é a ciência social que procura dispor os elementos funcionais necessários, formando um conjunto integrado e capaz de apoiar o esforço cooperativo das pessoas que perseguem um objetivo pré-estabelecido para alcançá-lo com menor dispêndio e risco. Agora a gente vem com algumas, na verdade, três definições sobre OSM de pensadores diferentes, tá? Para Tadeu Cruz, o OSM é o estudo das organizações por meio da análise de cada uma das atividades, a fim de criar procedimentos que venham a interligá-las de forma sistêmica. Segundo Maximiliano, o termo organização é um sistema de recursos que procura realizar algum tipo de objetivo. Para Rocha, define OSM como sendo a função mista de organização e planejamento, desenvolvendo-se na construção da estrutura de recursos e de operações de uma instituição, na determinação dos planos, principalmente na definição dos procedimentos, rotinas e métodos. Então aí a gente vê, né, as definições de organização ou de OSM, tá? De alguns pensadores e vejam que alguns a gente está bem recente. Observem a seguir as principais diferenças existentes entre a concepção antiga da organização e métodos com a concepção atual de organização, sistemas e métodos. Anteriormente, a organização e métodos envolvia mais o aconselhamento e eram muito isoladas. Havia pouca preocupação com o que fazer e mais em como fazer. Alguns definiam como uma simples análise administrativa. Ocorria a organização pelo simples ato de organizar. A parte de formulários era excessiva e não passava de simples desenho dos fluxogramas. Então, e a gente ainda traz um pouco dessa carga histórica do o que fazer, né? A gente ainda se preocupa muito em como fazer. E hoje na administração precisa se preocupar com o como, porque você pode fazer algo em menos tempo com mais eficiência. Se você tem um procedimento, um método, se você desenvolver um sistema, isso pode ser bem definido e bem organizado. Então aí surge a necessidade, né, de pensar no como.
Então, é, é isso algo que vocês precisam desenvolver, esse conceito, esse pensamento em vocês. Como? Como eu vou fazer isso? Antes de agir, como você vai fazer isso? Então, isso é mais importante do que fazer, porque às vezes você vai demandar menos tempo e vai ter certeza de que vai dar certo, tá? E aí vejam que ele traz também aqui no finalzinho do texto, falando que antigamente se tinham muitos formulários, excessivamente se faziam muitos formulários, e que não funcionavam de nada, não era utilizado para nada. O papel atual da OCM. Atualmente, a organização, sistemas e métodos estão muito mais focados nos processos. A OSM é mais planejada na estratégia, procura utilizar os melhores métodos para alcançar os objetivos da organização. Tem como finalidade auxiliar na elaboração e ou melhoria dos procedimentos. Usa como ferramentas no processo de melhoria das empresas organogramas, formulários e fluxogramas. É a famosa consultoria cujos objetivos principais são eliminar o supérfluo, otimizar os recursos das empresas e maximizar os resultados. Tá? A gente tem uma charge aí do lado, né? Que esse é falando do dinheiro público, como ele é mal gasto, como ele é mal organizado e ainda, né, se tem muito que se chama de corrupção. Então, a charge que faz uma crítica sobre a deficiência que a gente tem hoje na administração pública por falta de profissionais capacitados, realmente capacitados, né? Por falta de conhecimento, a gente tem aí essa deficiência e por simplesmente questão de ética, de índole, né? A gente também tem isso bem forte. Então aí a gente entende um pouquinho, lendo o texto, né, o papel atual da OCM. Qual a finalidade, né? Por que ela surgiu? Qual a importância dela? Então, esses processos que são desenvolvidos que facilitam, né, os trabalhos. A gente vai conhecer então as ferramentas utilizadas no processo. A gente tem o organograma. Tá? O organograma é uma espécie de diagrama usado para representar as relações hierárquicas dentro de uma empresa, ou simplesmente a distribuição dos setores, unidades funcionais e cargos e a comunicação entre eles. Então a gente tem aí, né, o organograma, tá aí exemplificando, né, a presidência, a administração, produção, marketing, aonde fica o ACM nisso tudo aí, né? Ele tipo, é um canal onde que organiza todos esses outros no organograma. Acredita-se a criação do organograma ao norte-americano Daniel C. McCallum por volta de 1856, quando este administrava ferrovia nos Estados Unidos. Desde então, o organograma se tornou uma ferramenta fundamental para as organizações, pois além de facilitar a todos conhecer como funcionam as relações da empresa e sua estrutura, permite inclusive identificar alguns problemas ou oportunidades de melhorias através de sua análise. Então a gente tem aí um organograma, muitas vezes ele serve como cadeia de comando, serve para você identificar quem são as pessoas que você precisa responder e quem responde a quem, né? Você tem aí os níveis hierárquicos bem definidos, então tudo isso vem para facilitar. Na criação de um organograma, deve-se levar em consideração que ele é uma representação da organização em determinado momento e pode, portanto, mudar. Para isto, ele deve ser flexível e de fácil interpretação. Quando o organograma é bem estruturado, ele permite aos componentes da organização saber exatamente quais suas responsabilidades, suas funções e a quem deve se reportar. Foi como eu falei, né? Falei ainda há pouco. Então ele funciona para você saber onde está a cadeia de comando e aonde você está dentro da cadeia de comando, a quem você responde, né? A gente tem também o fluxograma, que a gente chama de fluxograma ou flowchart. É um diagrama que tem como finalidade representar processos ou fluxos de materiais e operações, né? Diagramação lógica ou de fluxo, geralmente confundido com o organograma, mas existem algumas diferenças, a gente vai ver já já. O fluxograma possui a diferença de representar algo essencialmente dinâmico. Já o organograma é uma representação da estrutura funcional da organização. O fluxograma sempre possui um início, um sentido de leitura ou fluxo
e um fim. Alguns símbolos básicos são usados na construção de qualquer fluxograma, porém eles podem variar, né? Veja abaixo algumas definições básicas. Antes da gente ver essas definições, acho que vocês já viram muito fluxograma, né? Tem ali um quadrinho e uma seta que indica para um lado e outro quadrinho, você entendendo todo o fluxo, né? Então, geralmente usa-se um círculo alongado para indicar o início e o fim do fluxograma. A seta é usada para indicar o sentido do fluxo. No retângulo são inseridas as ações. O losango representa questões alternativas. O losango sempre terá duas saídas. As linhas ou setas nunca devem cruzar umas sobre as outras. O texto pode ser sempre claro e sucinto. Recomenda-se iniciar as ações sempre com o verbo no infinitivo. Fazer, dizer. Então, quando você vê verbos no infinitivo em quadrinhos ou círculos, né, mais puxadinho, com uma seta indicando ações, sabe que o nome disso daí é fluxograma, tá? O importante é estabelecer o fluxograma de forma que ele fique o mais claro possível, ou seja, que fique fácil identificar as ações que devem ser executadas, ou dependendo do tipo de fluxograma, as alternativas do processo. Outros símbolos e modelos podem ser usados para montar fluxogramas, o que vai determinar quais símbolos utilizar ou não, ou ainda que tipo de fluxograma se deve usar, é o objetivo dele e o que ele descreve. A elaboração de fluxograma tem por objetivo o mapeamento de processos, de modo que posteriormente eles podem ser analisados visando a melhoria contínua. Então, a gente tem uma responsabilidade, né? Nota-se que é uma responsabilidade do ACM organizar esse fluxograma, esse organograma. Então tá aí a importância dessa pessoa dentro da organização, tá? Então aí a gente tem o exemplo do fluxograma, olhem aí, né? Solicitação do projeto, número 1, aí o número 2, cópia para conformidade, desenvolver ilustrações. Aí a gente vem para o losango, né? Ilustrações aprovadas. Se foi aprovado, melhor. Se não foi aprovado, a gente volta para desenvolver as ilustrações de uma maneira melhor e de fácil entendimento. Sendo aprovado, alterar controle das especificações. Depois, ilustrações prontas para provas. Fornecedores fazem as provas, né? Revisão de aprovação do desenvolvimento do pacote. Não foi aprovado, retorna, né, para os fornecedores fazerem as provas novamente. Sendo aprovado, revisão de aprovação do grupo, né, do GQ. E revisou, aprovou, segue em frente. Não aprovou, retorna para a revisão da aprovação do pacote. Então, provou, prova desenvolvida com a aprovação para o fornecedor, especificações assinadas, pedir materiais. Então, é o fluxograma do processo de solicitação de material. Você mostra o projeto, o material que você vai utilizar, qual o valor que o fornecedor vai estar fornecendo o material. Então vejam que o fluxograma ele facilita o processo, né? Se é aprovado, você sabe como segue o fluxo. Se em algum momento não é aprovado, em que ponto você precisa fazer, né? Aonde você deve voltar a retornar para que o fluxograma funcione. Curiosidade, né? A gente tem uma curiosidade aí, a expressão organização e métodos foi introduzida na terminologia administrativa do Brasil após a Segunda Guerra Mundial pela Escola Brasileira de Administração Pública. Desculpa, administração científica. Existe uma única maneira certa que, descoberta e adotada, maximizará a eficiência do trabalho. Então a gente tem uma frase de Taylor em 1960. Por que Taylor disse isso? Porque Taylor entendia que você não precisava só pensar no que fazer, mas no como fazer, né? Existe uma maneira certa. Então, se você descobre a maneira certa, você maximiza a eficiência do trabalho. Então, você pode fazer do jeito errado o seu trabalho? Pode. Você vai demorar, você vai gastar mais tempo, você vai se estressar mais. Isso leva a um desgaste. Se você encontra a maneira certa, descobre a forma certa a ser adotada, você vai fazer seu trabalho com eficiência. A origem da organização na vida social se deu por meio das necessidades humanas.
Estas provocam o trabalho em grupo, de forma racional e coordenada pelas organizações, para a produção de bens e serviços, com isso gerando uma melhoria na qualidade de vida. O conceito de organização dentro da ciência da administração é de gerir capital, recursos humanos, equipamentos e processos, com o objetivo de se atingir um determinado resultado. Ao longo dos anos, muitos pesquisadores da ciência da administração desenvolveram várias teorias sobre a estrutura organizacional e como a administração é um processo dinâmico, a função da área de OCM sofreu evoluções, como a gente tem acompanhado aqui, né? Você via que antes chamava só organizações e métodos, depois organizações, sistemas e métodos. Então vamos lá, as evoluções. Nós temos aí a teoria clássica, a teoria da burocracia, a teoria da estruturalista. A teoria clássica, organização formal, princípios gerais da administração, funções do administrador. Teoria da burocracia, organização formal, burocrática, racionalidade organizacional. Teoria estruturalista, múltipla abordagem, organização formal e informal, análise intra-organizacional e análise interorganizacional. Então vejam aí a evolução, né? A gente tem a teoria clássica, a gente tem a teoria burocrática, né, que o nome já diz, muito burocrático, cheio de burocracia e dificultava um pouco o serviço, né? Mas a clássica era muito formal e às vezes também dificultava o diálogo e a conversa e trazia os princípios gerais da administração, que é o que vocês estudaram na aula passada, e a estruturalista, né, que tinha uma múltipla abordagem, tinha organização formal e informal, e olhava tanto intra como interorganizacional, tá? Dentro e fora. Há pelo menos 3 tipos de habilidades necessárias para que o administrador em OCM possa executar eficazmente o processo administrativo: a habilidade técnica, humana e conceitual. Vamos ver agora essas principais características. A técnica, levantar dados, analisar, elaborar e implantar sistemas administrativos, lidar com programas, processos, processamentos, métodos e técnicas de análise administrativa, tendo em vista a planificação detalhada do processo de trabalho, reunir ideias de forma lógica, ter conhecimento das ferramentas e processos que a empresa usa. Habilidade humana, discernimento para trabalhar com pessoas, compreender suas atitudes e motivações e aplicar uma liderança eficaz. E a habilidade conceitual, compreender as complexidades da empresa como um todo e o ajustamento do comportamento da pessoa dentro da estrutura organizacional. Promover ajustamentos necessários que são evidenciados através do levantamento e da análise de dados dos sistemas administrativos. Então vejam aí que são habilidades necessárias, né, para ser OCM. As habilidades do OCM. Por se tratar de uma função altamente especializada, requer um profissional do mesmo porte, com uma visão sistêmica de toda a empresa, sobre sua gestão de negócios e sobre o mercado onde atua. Segundo Eurico Sprayco, professor da Faculdade de Tecnologia de João Pessoa, Paraíba, o profissional de OCM deve possuir os seguintes requisitos: ser eterno pesquisador, ser versátil e possuir uma visão empresarial, ter forte capacidade de análise e síntese, ser altamente criativo, saber promover a integração interdepartamental, ter capacidade de liderança para processar as negociações. Então veja como uma pessoa bem dinâmica, né? A gente, nesse momento, finaliza essa parte, né? Para que vocês tivessem essa introdução ao OCM. E aí fica aberto para vocês anotarem todas as dúvidas que surgiram, né? Durante essa aula. E aí vocês podem estar perguntando. Vai ter uma atividadezinha que eu vou estar mandando para que vocês possam estar fazendo. E eu estou sempre por aqui na hora que vocês necessitarem, tá? Valeu, galera!